estamos aqui com um brasileiro que reside nos Estados Unidos, tem mestrado em administração e finanças, tem doutorado também em administração, mora em Chicago, mas é autor de um livro que nós podemos dizer com muito orgulho para um brasileiro, Bússola Financeira. Thomas Corbett é a pessoa que nós estamos falando e temos o prazer. Ele hoje passou o dia inteiro falando sobre esse livro, que na verdade se baseia na teoria das restrições, muito em cima do livro A Meta, de Elliot Goldratt, que também está em Curitiba no programa internacional Tossico. Thomas Corbett, é um prazer contar com você. Nós vamos tentar explorar seu grande conhecimento que você tem com base nesse livro, que de certa maneira revoluciona muito a maneira de pensar, principalmente da famosa ABC Cost, quer dizer, toda a teoria de custeio, ela passa a ser questionada, sem dúvida nenhuma, esse livro e toda a teoria das restrições, nós sabemos disso. Qual é a diferença básica, Thomas, entre a contabilidade de custo e a contabilidade ou a maneira de pensar na teoria das restrições? Bom, primeiro, obrigado por essa entrevista, por essa oportunidade. Acho que a principal diferença, eu acho que é um pouco a diferença de quando essas teorias foram criadas. A contabilidade de custos foi criada há mais de 100 anos. Tá? Naquela época, as empresas eram muito mais simples do que elas são hoje. Então, as preocupações eram outras. Então, a contabilidade de custos, ela não tem tanta preocupação em entender uma organização muito complexa, que naquela época a gente não tinha empresas com milhares de funcionários, não tinha empresa com tantos níveis gerenciais, era uma coisa muito mais simples. A teoria das restrições, como foi criada há pouco tempo, e foi criada por um físico, que o Elliot Goldratt é um físico, ele tem muito mais a preocupação de entender um sistema complexo e de fazer com que seja mais fácil administrar um sistema complexo. Então, o que ele faz, ele considera as complexidades e como que a gente pode entender os custos. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Na contabilidade de custos, uma das coisas principais é que a gente precisa ter 100% de eficiência em todo lugar. Então, eu comprei, estou pagando o salário de uma pessoa, ou investi numa máquina, e eu vou querer explorar ao máximo essa máquina, porque daí, se eu produzir vários produtos nessa máquina, se essa pessoa fizer vários produtos ou atender vários clientes, eu vou ter um custo por produto mais baixo. E aí o raciocínio isso é sempre bom. O que o Goldratt trouxe, o que a teoria das restrições trouxe, espera um pouquinho, isso não é sempre bom. Depende. Eu posso ter comprado uma máquina que tem capacidade para fazer 100 produtos por dia, mas e se o mercado só está comprando 80 produtos por dia? Por que eu vou explorar, por que eu vou usar a máquina ao máximo, se isso não vai aumentar a receita? Então, pela visão do Goldratt, pela visão sistêmica de uma empresa, eu não quero usar todos os recursos da empresa ao máximo. Eu quero usar todos os recursos da empresa para poder entregar o que o mercado está comprando. Se eu tenho capacidade de fazer 100, mas o mercado só compra 80, eu não vou querer que os meus recursos produzam 100. Porque senão eu só vou ter mais estoque. E é custo. E é custo. Se eu aumento o estoque, eu tenho o custo mais alto. Então, a visão sistêmica da teoria das restrições, ela é completamente oposta à visão de ótimos locais da contabilidade de custos. Na contabilidade de custos, você quer que todo mundo esteja ocupado sempre, que toda máquina nunca esteja ociosa, mas essa mentalidade, especialmente numa organização muito complexa, não funciona. Você precisa ter ociosidade na maior parte dos lugares. Você só quer produzir aquilo que o mercado compra. Se o mercado não vai comprar, não produza. Então, o exemplo que a gente sempre dá na teoria das restrições é o seguinte. Pega uma corrente. Se você puxar a corrente, ela vai quebrar no elo mais fraco, num único elo. Uma empresa é a mesma coisa. Uma empresa tem vários departamentos, tem vários recursos. Não adianta nada a gente querer otimizar todos os elos de uma corrente, porque só tem um elo que é o elo mais fraco. Então, a contraposição da teoria das restrições nem todos os recursos a gente deve otimizar ao máximo. A gente deve otimizar ao máximo os elos mais fracos. Os outros, a gente não quer ter 100% de eficiência. E a contabilidade de custos faz exatamente o oposto. A gente tem que ter 100% de eficiência em todo lugar. Aliás, essa visão compartimentada, é logística de um lado, é RH de outro, marketing de outro, finanças de outro, quer dizer, essa visão compartimentada, infelizmente, é o que se, de modo geral, nas universidades do mundo inteiro, que mais se
E a TOC, pela gente percebe, ela tenta dar aquela visão holística integrada da gestão da empresa. É verdade. Como a gente separa a empresa em várias